Olhe bem para essa senhora. Já ouviu falar em seu nome? Cornélia Joana Arnolda ten Boom, conhecida como Corrie ten Boom, foi uma escritora e resistente holandesa que ajudou a salvar a vida de muitos judeus ao escondê-los dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Corrie registrou sua autobiografia no livro O Refúgio Secreto, que posteriormente foi adaptado para o cinema em um filme com o mesmo nome em dezembro de 1967. Corrie foi honrada com a inclusão de seu nome nos Justos entre as Nações pelo Estado de Israel. É a história emocionante dessa velhinha que eu quero contar para vocês nesse vídeo. E se você descobrisse que uma simples relojoeira de uma pacata cidade holandesa se tornaria uma das figuras mais improváveis e poderosas da Segunda Guerra Mundial? Uma mulher que, em meio ao caos e à escuridão do Holocausto, ousou desafiar o regime mais cruel da história, não com armas, mas com coragem, fé e um pequeno quarto secreto em sua casa. Uma mulher que seria traída, presa e enviada para o inferno na Terra, o campo de concentração de Ravensbrück. Uma mulher que perderia tudo, mas que no final encontraria a força para ficar cara a cara com um de seus carrascos e pronunciar as palavras mais difíceis que um ser humano pode dizer: eu te perdoo. A pitoresca cidade de Haarlem, na Holanda, não é apenas um cartão postal de canais serenos, campos de tulipas vibrantes e moinhos de vento pitorescos. Ela já foi um importante porto comercial do Mar do Norte, a apenas 17 quilômetros ao norte da capital, Amsterdã. Haarlem é uma cidade que respira história, cercada por uma muralha defensiva que ainda hoje evoca seu caráter medieval, com ruas de paralelepípedos e casas com telhados de duas águas que parecem desafiar a passagem do tempo. Neste cenário de beleza e tradição, nasceu Cornélia Arnolda Johanna ten Boom, mais conhecida como Corrie, em 15 de abril de 1892. Embora tenha nascido em Amsterdã, a família se mudou para Haarlem, logo após seu nascimento, estabelecendo-se no coração da cidade, na estreita e charmosa Barteljorisstraat. Corrie era a quarta e mais nova filha de um holandês cristão, Casper ten Boom, e sua esposa, Cornélia. A família ten Boom não era apenas uma parte da tapeçaria de Haarlem. Eles eram o coração pulsante de sua comunidade, um farol de fé e hospitalidade. A casa, localizada acima da loja de relógios, era um lar onde a Bíblia era lida diariamente e a oração era uma tradição mantida por gerações. A história da família ten Boom estava intrinsecamente ligada à arte da relojoaria. A loja ten Boom Horlogerie foi estabelecida em 1837 pelo avô de Corrie, Willem ten Boom. Seu pai, Casper, assumiu o negócio e rapidamente construiu uma reputação como um dos melhores relojoeiros da Holanda. Sua pequena loja estava frequentemente lotada de clientes, mas Casper era um homem de fé tão profunda e um artesão tão absorvido pela beleza e complexidade de seu trabalho que, muitas vezes, se esquecia de cobrar pelos seus serviços. Para ele, o tempo era mais do que mercadoria. Era um presente de Deus, e a precisão de um relógio era um reflexo da ordem divina. A família ten Boom pertencia à Igreja Reformada Holandesa, e sua fé não era uma prática de domingo, mas um modo de vida. Eles viviam o Evangelho em sua essência, inspirados a servir a comunidade e a estender a mão aos necessitados. Era comum que a casa estivesse aberta para oferecer abrigo, comida e dinheiro aos mais pobres e marginalizados. A hospitalidade era a marca registrada da família, uma prática que seria crucial para o seu destino. Corrie cresceu em um lar cheio de amor, disciplina e um senso inabalável de justiça social. Seus irmãos, Betsy, Willem e Nolly, completavam o círculo familiar. Betsy, a mais velha, era a alma gentil e compassiva da casa, com uma serenidade que a distinguia.
Ela nunca se casou e trabalhava como contadora na loja. Sua natureza era profundamente espiritual, e ela via o mundo através das lentes da fé inabalável. Willem, o único filho, tornou-se pastor e, mais tarde, dirigiu um lar de idosos judeus em Hilversum. Seu trabalho com a comunidade judaica o colocaria na linha de frente da resistência. Nolly, a mais extrovertida, casou-se com um professor e teve filhos, mantendo-se próxima da família. Corrie, por sua vez, era a mais prática e talvez a mais tardia a encontrar seu caminho. Ela se tornou a primeira mulher relojoeira licenciada na Holanda, trabalhando lado a lado com seu pai na loja. Essa parceria não era apenas profissional, era uma escola de vida. Casper ensinou a Corrie não apenas a mecânica dos relógios, mas a mecânica da compaixão. Em 1937, a loja de relógios Ten Boom celebrou seu centenário. A família organizou uma grande festa para a comunidade, um testemunho de sua longevidade e do carinho que a cidade sentia por eles. Um fluxo constante de convidados entrava e saía, trocando histórias e lembranças, celebrando as alegrias simples de fazer parte de uma família e comunidade unidas. No entanto, mesmo enquanto a família Ten Boom celebrava, o mundo ao seu redor estava mudando. A Europa, ainda se recuperando das cicatrizes da Primeira Guerra Mundial, estava sendo engolida por uma nova e sombria ideologia. A celebração do centenário foi marcada por um evento que serviu como um presságio sombrio. O filho de Casper, Willem, chegou atrasado, e com ele um convidado que introduziu a família como Herr Gutlieber. Herr Gutlieber era um judeu alemão, e a visão de seu rosto era chocante. Metade estava coberta por queimaduras. Ele contou a história de como, em Munique, havia sido atacado por um grupo que ateou fogo em sua barba. Aquele homem destruído havia fugido da Alemanha, escondido na parte de trás de um caminhão de leite, e encontrado refúgio temporário no hospício de Willem em Hilversum. A presença de Herr Gutlieber na festa de aniversário de 100 anos da loja Ten Boom foi um lembrete brutal de que a escuridão que se espalhava pela Alemanha não era apenas uma notícia distante. Ela havia chegado à porta da família Ten Boom, exigindo uma resposta. A fé que eles praticavam em tempos de paz seria testada de maneiras que jamais poderiam ter imaginado. A inocência de Harlem estava prestes a ser confrontada pela maldade do século. O que havia causado o ataque a Herr Gutlieber? O que exatamente estava acontecendo na Alemanha que forçava homens a fugir de suas casas, escondidos em caminhões de leite? A resposta residia na ascensão de uma ideologia perigosa e na figura carismática, mas destrutiva, de Adolf Hitler. A semente da destruição, o contexto pós-Primeira Guerra. A Alemanha do início da década de 1930 era um país em frangalhos. A derrota na Primeira Guerra Mundial, selada pelo humilhante Tratado de Versalhes em 1919, deixou uma nação mergulhada em dívidas de guerra e com o orgulho ferido. A instabilidade política da República de Weimar e o colapso econômico da Grande Depressão criaram um terreno fértil para o extremismo, o desemprego em massa e a hiperinflação corroíam a esperança do povo alemão, que buscava desesperadamente por uma voz que prometesse ordem e restauração. Adolf Hitler, um ex-cabo da Primeira Guerra Mundial, ofereceu-se para liderar o país de volta à grandeza. Ele prometeu um terceiro Reich, que duraria 1000 anos, e propagou a visão de uma raça ariana superior, colocando a culpa de todos os males da Alemanha em um inimigo interno, os judeus. Ele alegava que Deus estava por trás de seu plano para o destino do povo alemão e da pátria. Em janeiro de 1933, Hitler foi eleito chanceler do Reich. Imediatamente, ele começou a desmantelar a própria máquina democrática que o havia levado ao poder. O foco principal de sua política era a propagação do ódio contra os judeus,
uma obsessão que se tornaria a força motriz do regime. Logo após assumir o cargo, o Partido Nazista iniciou um programa sistemático para separar, excluir e expulsar os judeus da economia, da política e da sociedade alemã em geral. A perseguição não foi um evento repentino, mas uma série de passos calculados para desumanizar e isolar a população judaica. Em abril de 1933, o regime decretou o boicote a todos os negócios judeus. Lojas e escritórios de propriedade de judeus foram pichados com a estrela de Davi e a palavra Jude, judeu. Os alemães foram instruídos a não comprar desses estabelecimentos. Em seguida, vieram as leis que removeram os judeus do serviço público, da advocacia e da medicina. Em maio de 1933, Hitler ordenou a infame queima de livros. Mais de 25 mil livros, incluindo obras de Helen Keller, Albert Einstein e Sigmund Freud, foram consumidos pelas chamas em praças públicas, simbolizando o repúdio nazista à cultura e ao intelecto judaico. O ápice dessa legislação discriminatória veio em 1935 com as leis de Nuremberg. Essas leis definiram quem era judeu com base na ascendência, proibiram o casamento e as relações sexuais entre judeus e não-judeus e retiraram a cidadania alemã dos judeus. A partir desse momento, os judeus eram legalmente cidadãos de segunda classe, despidos de seus direitos mais básicos. A perseguição escalou rapidamente. A polícia secreta nazista, a Gestapo, começou a expulsar judeus de suas casas à força, e a violência racial se espalhou. Sinagogas foram vandalizadas, e lojas e vendedores se recusavam a atender clientes judeus. A Noite dos Cristais Quebrados, Kristallnacht, o clímax dessa violência ocorreu na noite de 9 para 10 de novembro de 1938. O pretexto foi o assassinato de um diplomata alemão em Paris por um jovem judeu, Herschel Greenspan. O ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, usou o evento para ordenar uma onda de violência coordenada. Naquela noite, tropas paramilitares alemãs e unidades da juventude hitlerista incendiaram, saquearam e vandalizaram casas e negócios judeus. O nome Kristallnacht, ou A Noite dos Cristais Quebrados, refere-se ao som dos vidros estilhaçados das vitrines das lojas e sinagogas judaicas. Mais de 250 sinagogas foram incendiadas. Mais de 7 mil negócios de propriedade de judeus foram destruídos. Dezenas de judeus foram mortos. Na sequência, os nazistas prenderam arbitrariamente 30 mil homens judeus e os enviaram para campos de concentração. Judeus fugiram da Alemanha em massa, buscando refúgio em países europeus vizinhos e no exterior, se pudessem. A Holanda, vizinha da Alemanha, era vista como um porto seguro, um país neutro que, esperava-se, não seria arrastado para o conflito. A queda da Holanda, o fim da neutralidade. No entanto, em setembro de 1939, os nazistas invadiram a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. A neutralidade holandesa foi brutalmente violada. Em maio de 1940, a guerra chegou à Holanda. A invasão alemã dos Países Baixos começou em 10 de maio de 1940. A batalha durou apenas 5 dias, terminando com o bombardeio de Roterdã e a rendição das principais forças holandesas em 14 de maio. A rainha Guilhermina, em um anúncio emocionado, declarou: "As luzes se apagaram na Holanda livre." A ocupação nazista trouxe consigo uma série de decretos opressivos. Os judeus foram obrigados a usar estrelas amarelas em suas roupas, uma tentativa de identificá-los e isolá-los. A família Ten Boom, em Haarlem, observava com horror a escalada da perseguição. Casper Ten Boom, em um ato de desafio silencioso, decidiu que ele também usaria uma estrela amarela, em protesto contra a discriminação. Sua fé não permitia que ele ficasse em silêncio diante da injustiça. A Gestapo, a polícia secreta nazista, começou a prender judeus secretamente, e os vizinhos começaram a notar
o desaparecimento de famílias inteiras. Um dia, a Gestapo invadiu a loja em frente à relojoaria Ten Boom. O Sr. Weil, o proprietário, foi arrastado para a rua e seus pertences foram jogados para fora de sua casa. Os Ten Boom, fiéis à sua fé e ao seu histórico de hospitalidade, ofereceram abrigo ao homem traumatizado. Naquela tarde, Corrie Ten Boom viajou de trem para Hilversum para pedir ajuda ao seu irmão, Willem, para realocar o Sr. Weil. Seu jovem sobrinho, Kik Ten Boom, membro ativo da resistência, instruiu Corrie a preparar o Sr. Weil para partir ao pôr-do-sol. Às 21 horas daquela noite, Kik chegou silenciosamente à relojoaria, pegou o Sr. Weil e seus pertences e desapareceu na escuridão. A família Ten Boom havia cruzado a linha. Eles não eram mais apenas observadores. Estavam agora operando em conjunto com a resistência holandesa subterrânea. A partir daquele momento, a relojoaria Ten Boom e a casa na Barteljorisstraat se tornaram o centro de uma vasta operação clandestina que eles chamavam de o Subterrâneo de Deus. Corrie e sua irmã Betsy, ambas na casa dos 50 anos, se envolveram voluntariamente na resistência holandesa. Elas não eram espiãs treinadas ou soldados, eram mulheres de meia idade, movidas por uma profunda convicção moral e religiosa. A fé que as inspirava a servir a comunidade em tempos de paz, agora as impulsionava a arriscar suas vidas em tempos de guerra. A decisão de Corrie de se juntar à resistência não foi impulsiva, mas uma resposta direta à sua fé. Ela se sentia compelida a agir, vendo a perseguição aos judeus como uma afronta direta aos princípios cristãos que seu pai lhe havia ensinado. A operação clandestina dos Ten Boom rapidamente se expandiu. Eles construíram redes que os ajudavam a contrabandear refugiados judeus para fazendas no interior da Holanda, onde poderiam estar seguros. Eles obtinham cartões de racionamento para cada refugiado e, em alguns casos, compensavam aqueles que lhes davam abrigo. A casa dos Ten Boom, que sempre foi um refúgio, tornou-se um ponto de trânsito vital. A família abrigou mais de 800 pessoas em sua casa ao longo dos anos, antes de serem traídas. Em uma reunião da rede de resistência, Corrie conheceu um arquiteto que operava sob o pseudônimo de Sr. Smith. Ele era um arquiteto famoso na Europa, mas, como muitos na resistência, usava um nome falso para proteger sua identidade. Ele a aconselhou sobre a necessidade de um quarto secreto para esconder os refugiados que estivessem em trânsito na casa, caso houvesse uma batida da Gestapo. O Sr. Smith escolheu o quarto de Corrie para a construção. Em um período relativamente curto, ele construiu uma parede falsa e um pequeno cômodo atrás dela. Este quarto, que ficou conhecido como o Refúgio Secreto, The Hiding Place, era minúsculo, com espaço suficiente para 6 ou 7 pessoas se apertarem. A construção do refúgio secreto foi um ato de engenharia e fé. O quarto tinha apenas 70 centímetros de profundidade e cerca de 2,5 metros de largura. A entrada era feita através de um armário no quarto de Corrie, e a parede falsa era tão bem disfarçada que era quase impossível de ser detectada. O Sr. Smith, um especialista em seu ofício, garantiu que o quarto fosse à prova de som e que a entrada fosse invisível. Com o tempo, Corrie e sua família tiveram dificuldade em encontrar casas seguras para todos os refugiados judeus. Em 1943, os Ten Boom perceberam que precisariam abrigar alguns dos refugiados em sua própria casa por períodos mais longos. À medida que o número de hóspedes judeus aumentava, os Ten Boom instalaram um sistema de alarme secreto e começaram a realizar simulacros de batida. O sistema de alarme estava conectado a uma rede de campainhas escondidas por toda a casa. Ao pressionar a campainha, um alarme que só podia ser ouvido dentro da casa era acionado. Os hóspedes, então, tinham que pegar todos os vestígios de sua existência e correr para se esconder no refúgio secreto.
Com a prática, eles conseguiram se preparar para uma batida em apenas 2 minutos. A disciplina e a coordenação eram cruciais. Um erro significaria a morte para todos. A vida na Casa Ten Boom durante a ocupação era uma rotina de tensão e fé. Eles viviam sob a constante ameaça da Gestapo, mas a fé de Casper, Betsy e Corey era inabalável. Casper, o patriarca, era o alicerce moral da operação. Ele acreditava que, se Deus o chamasse para proteger seu povo, ele o faria, independentemente do custo. A fé da família era o motor da resistência. Eles viam a si mesmos como instrumentos de Deus e a casa como um santuário. A Bíblia era lida diariamente e a oração era a arma mais poderosa contra o medo. No entanto, a longa e temida batida finalmente aconteceu em fevereiro de 1944. A Gestapo invadiu a relojoaria após receber uma denúncia de um holandês chamado Jan Vogel, um informante que fingiu precisar de ajuda. Os judeus e alguns trabalhadores da resistência conseguiram se esconder no refúgio secreto, deixando os Ten Boom para enfrentar a Gestapo sozinhos. A Gestapo prendeu a família Ten Boom em 28 de fevereiro de 1944, levando-os primeiro para a prisão de Scheveningen, uma cidade litorânea perto de Haia. Willem Ten Boom e Nolly van Woerden, os irmãos de Corey, foram libertados da prisão algumas semanas depois. Mas Corey e sua irmã Betsy permaneceram presas, acusadas de serem líderes de uma extensa operação clandestina para abrigar e realocar judeus. O que os nazistas não sabiam era que, após as prisões, membros da resistência conseguiram entrar na casa e tirar os judeus que estavam escondidos no refúgio secreto. Todos eles, exceto um, sobreviveram ao Holocausto. A fé e o sacrifício da família Ten Boom não foram em vão. A prisão da família Ten Boom, em 28 de fevereiro de 1944, marcou o fim de sua liberdade e o início de um calvário que testaria os limites de sua fé e humanidade. A traição veio de onde menos se esperava. Um compatriota holandês, Jan Vogel, que se apresentou como um pai desesperado em busca de refúgio para sua esposa. Corrie, incapaz de recusar ajuda, caiu na armadilha. A Gestapo invadiu a casa, mas a disciplina dos simulacros de batida salvou os hóspedes. Os judeus e os membros da resistência conseguiram se espremer no minúsculo refúgio secreto, enquanto Corrie, Betsy e Casper eram levados. A Gestapo, frustrada por não encontrar os judeus, levou todos os membros da família presentes na casa, além de outros membros da resistência que estavam de passagem. A primeira parada foi a prisão de Scheveningen, uma fortaleza sombria perto de Haia, que servia como prisão política e centro de detenção da Gestapo. Lá, a família foi brutalmente separada. Corrie foi colocada em confinamento solitário, sem saber o destino de seus entes queridos. A solidão e a incerteza eram torturas psicológicas tão cruéis quanto qualquer punição física. O pai, Casper Ten Boom, com 84 anos, era o mais vulnerável. Sua fé, no entanto, permaneceu inabalável. Quando questionado pela Gestapo sobre por que ele arriscava sua vida por judeus, ele respondeu com a simplicidade de sua convicção: "Eu ficaria honrado em dar minha vida por eles." 10 dias após sua prisão, Casper Ten Boom morreu em 9 de março de 1944, em um hospital em Haia, após 9 dias de prisão em Scheveningen. A Gestapo não se deu ao trabalho de registrar sua morte adequadamente, e ele foi sepultado em uma vala comum próxima. Corrie só soube da morte de seu pai por meio de uma nota contrabandeada para sua cela. A dor da perda foi imensa, mas a certeza de que seu pai havia morrido como um herói de sua fé serviu de consolo. A prisão de Scheveningen era um microcosmo do terror nazista. Corrie passou meses em confinamento solitário, em uma cela fria e úmida. Sua única companhia era a fé e a lembrança de sua família. Foi durante esse período que ela começou a experimentar
a profundidade da promessa bíblica de que Deus é um refúgio em tempos de angústia. Um dos episódios mais notáveis de sua prisão em Scheveningen foi o seu interrogatório pelo tenente Hammes, um oficial da Gestapo. Hammes era um homem atormentado, que se sentia preso em seu trabalho e expressou a Corrie sua profunda infelicidade. Ele se via como um prisioneiro do sistema que servia. Corrie, a prisioneira, tornou-se a conselheira, compartilhando a mensagem de esperança e perdão que a sustentava. Ela percebeu que o ódio e a ideologia nazista haviam aprisionado a alma de Hammes e que ele estava buscando uma saída. Corrie compartilhou com ele a mensagem do Evangelho e Hammes, em um ato de humanidade, permitiu que Corrie e Betsy se encontrassem brevemente, o que foi um momento de grande conforto para as irmãs. A Gestapo, incapaz de quebrar Corrie ou Betsy e sem conseguir extrair informações sobre a rede de resistência, decidiu transferi-las. A transferência de Corrie e Betsy da prisão de Scheveningen marcou o fim de sua relativa solidão e o início de uma jornada mais sombria, em direção ao coração do sistema de campos de concentração nazista. O destino inicial era o campo de concentração de Vught, oficialmente conhecido como Konzentrationslager Herzogenbusch, o único campo de concentração estabelecido pelas SS fora da Alemanha. Vught, localizado perto da cidade de Den Bosch, na Holanda, era um campo de trabalho e trânsito. Embora as condições fossem brutais, ele era, ironicamente, considerado um campo melhor em comparação com os campos de extermínio na Polônia ou os campos de trabalho na Alemanha. Ao chegarem, Corrie e Betsy foram submetidas ao processo de desumanização nazista. Seus nomes foram substituídos por números e elas foram forçadas a usar os uniformes listrados dos prisioneiros. A perda de identidade era o primeiro passo para a aniquilação da dignidade. Em Vught, Corrie e Betsy foram designadas para trabalhar na fábrica da Philips, uma seção do campo onde os prisioneiros eram forçados a montar equipamentos de rádio e componentes eletrônicos para o esforço de guerra alemão. Apesar do trabalho extenuante e das condições insalubres, Vught ofereceu a Corrie e Betsy a oportunidade de estarem juntas novamente. A presença uma da outra era um bálsamo para suas almas feridas. Em Vught, a fé das irmãs Ten Boom floresceu em meio à escuridão. Elas usaram a oportunidade de estarem juntas para iniciar um ministério secreto entre as prisioneiras. Betsy, com sua serenidade inabalável, era a força motriz. Ela via o campo não como um lugar de punição, mas como um campo missionário. Corrie e Betsy conseguiam contrabandear uma pequena Bíblia para o campo, escondida em suas roupas. Todas as noites, após o trabalho, elas se reuniam com outras prisioneiras para ler as Escrituras e orar. A Bíblia se tornou a fonte de esperança e consolo para as mulheres. Elas liam sobre o sofrimento de Cristo e encontravam força na promessa de que o sofrimento tem um propósito. A leitura da Bíblia era um ato de rebelião contra a ideologia nazista, que tentava destruir a fé e a humanidade. Apesar da vigilância constante dos guardas, o ministério secreto cresceu. As mulheres se revezavam na leitura e na oração, e a fé se espalhava como um fogo silencioso. O tempo de Corrie e Betsy em Vught chegou ao fim em setembro de 1944. Com o avanço das forças aliadas, os nazistas começaram a evacuar os campos na Holanda, transferindo os prisioneiros para a Alemanha. Em uma manhã fria, Corrie e Betsy foram forçadas a embarcar em um trem de gado, junto com centenas de outras mulheres. A jornada era longa e brutal, sem comida, água ou instalações sanitárias. O destino era o campo de concentração de Ravensbrück, o campo de concentração nazista para mulheres, localizado no norte da Alemanha. A chegada a Ravensbrück marcou o início da fase mais sombria da vida de Corrie. Vught, com todo o seu horror, havia sido apenas um prelúdio. Ravensbrück era um inferno na terra.
A chegada ao campo de concentração de Ravensbrück em setembro de 1944 foi o ponto mais baixo da jornada de Corrie e Betsie. Ravensbrück, localizado a cerca de 90 quilômetros ao norte de Berlim, era o maior campo de concentração nazista exclusivo para mulheres. Estima-se que mais de 130 mil mulheres passaram por suas portas e cerca de 92 mil morreram ali. As condições em Ravensbrück eram de uma brutalidade inimaginável. O campo era terrivelmente superlotado e as prisioneiras sofriam com a fome, o frio, o trabalho forçado e a violência constante dos guardas. A higiene era inexistente e as doenças se espalhavam rapidamente. Corrie e Betsie foram alojadas em barracões infestados de pulgas e piolhos. Corrie, em seu livro, descreve a repulsa inicial, mas Betsie, com sua fé inabalável, encontrou um motivo para agradecer. Corrie ficou chocada, mas Betsie explicou que as pulgas eram a razão pela qual os guardas não entravam no barracão. A infestação de insetos, que era uma praga para as prisioneiras, tornou-se uma bênção disfarçada, permitindo que as irmãs realizassem seu ministério secreto sem a vigilância constante dos guardas. O ministério secreto de Corrie e Betsie, iniciado em Vught, floresceu em Ravensbrück. A pequena Bíblia contrabandeada tornou-se o centro de um avivamento espiritual no barracão. As mulheres se reuniam para ler as Escrituras, orar e compartilhar a mensagem de esperança. Betsie, apesar de sua saúde frágil, era a força motriz. Ela irradiava uma paz e uma alegria que desafiavam a escuridão ao seu redor. Ela tinha uma visão clara do futuro, que compartilhava com Corrie. Betsie via os guardas nazistas não como inimigos, mas como almas perdidas que precisavam de perdão e salvação. Ela orava por eles, o que era um ato de amor radical em um lugar de ódio absoluto. A saúde de Betsie, no entanto, deteriorou-se rapidamente. Ela sofria de anemia, desnutrição e pneumonia. Em dezembro de 1944, ela foi levada para a enfermaria do campo, um lugar onde a morte era a única certeza. Em 16 de dezembro de 1944, Betsie ten Boom morreu em Ravensbrück, aos 59 anos. Sua morte foi um golpe devastador para Corrie, mas também uma confirmação de sua fé. Betsie havia morrido como uma mártir, com a certeza de que sua missão estava completa. Antes de morrer, Betsie fez uma última profecia a Corrie. Citação de Betsie ten Boom. Corrie, você tem que ir e contar às pessoas o que aprendemos aqui. Você tem que contar a elas que não há escuridão tão profunda que a luz de Jesus Cristo não seja mais brilhante. Apenas 12 dias após a morte de Betsie, em 28 de dezembro de 1944, Corrie ten Boom foi chamada para a administração do campo. Ela foi informada de que seria libertada. A libertação de Corrie foi um milagre. Ela foi liberada devido a um erro de escritório. Uma semana depois, todas as mulheres de sua idade em Ravensbrück foram enviadas para as câmaras de gás. Corrie havia escapado da morte por um erro administrativo. Corrie foi libertada e enviada de volta para a Holanda. Ela estava fraca e doente, mas viva. Sua missão havia começado. A libertação de Corrie ten Boom, em 28 de dezembro de 1944, por um erro de escritório, foi um milagre que a salvou da câmara de gás. Ela estava fraca, doente e carregava o peso da perda de seu pai e de sua amada irmã Betsie. No entanto, ela também carregava uma promessa, uma missão que Betsie lhe havia confiado: contar ao mundo o que elas haviam aprendido na escuridão. A jornada de volta para a Holanda foi difícil. Corrie viajou em trens lotados, lutando contra a doença e a desnutrição. Ao chegar em Haarlem, ela foi recebida por sua irmã Nolly e seu irmão Willem, que haviam sido libertados da prisão. A casa na Barteljorisstraat estava vazia, mas o refúgio secreto havia cumprido sua missão. Todos os judeus escondidos haviam sobrevivido. A Holanda estava em ruínas e a guerra ainda não havia terminado.
Corrie, no entanto, não perdeu tempo. Ela se lembrou da visão de Betsy: abrir uma casa para pessoas que foram danificadas pela guerra. Corrie começou seu ministério de reabilitação em uma casa em Bloemendaal, na Holanda. A casa, que ela chamou de Bege, o nome carinhoso da casa da família, tornou-se um refúgio para aqueles que haviam sido libertados dos campos de concentração e para os colaboradores holandeses que haviam se arrependido de seus atos. A casa de reabilitação era um lugar de cura e perdão. Corrie não fazia distinção entre as vítimas da guerra. Ela acreditava que todos precisavam de cura, tanto os que haviam sofrido quanto os que haviam causado sofrimento. Citação de Corrie ten Boom: o perdão é a chave que destranca a porta do ressentimento e as algemas do ódio. É um poder que quebra as correntes da amargura e do egoísmo. O ministério de Corrie se expandiu rapidamente. Ela viajou pela Holanda, compartilhando sua história e a mensagem de Betsy. A mensagem era simples, mas poderosa. O amor de Deus é mais profundo do que o ódio humano. A promessa de Betsy de que elas contariam ao mundo o que haviam aprendido em Ravensbrück tornou-se o motor da vida de Corrie. Ela começou a viajar pelo mundo, compartilhando sua história em igrejas, escolas e prisões. A mensagem de Corrie era centrada em 3 pilares. 1. O poder do perdão. Corrie ensinava que o perdão não é um sentimento, mas um ato de vontade. Ela compartilhava a história de como ela lutou para perdoar seus captores e como Deus lhe deu a capacidade de fazê-lo. 2. A profundidade do amor de Deus. Ela testemunhava que, mesmo na escuridão de Ravensbrück, o amor de Deus era uma presença constante. 3. A missão de compartilhar. Corrie acreditava que sua sobrevivência era um milagre com um propósito: compartilhar a mensagem de esperança e perdão. A história de Corrie ten Boom começou a se espalhar pelo mundo. Ela se tornou uma evangelista internacional, viajando para mais de 60 países. A mensagem de Corrie ten Boom sobre o perdão era poderosa, mas o teste final de sua fé e de sua pregação veio em um momento inesperado, anos após o fim da guerra. Este evento se tornaria o testemunho mais pungente do poder transformador do perdão radical. Em 1947, Corrie estava em Munique, na Alemanha, pregando em uma igreja. Ao final do culto, enquanto ela falava sobre o perdão de Deus, um homem se aproximou dela. Ele era alto, careca e usava um casaco de lã. Corrie o reconheceu imediatamente. Era um dos guardas da SS que havia servido em Ravensbrück. Ele havia ficado de guarda na porta do chuveiro, no centro de processamento do campo, um lugar onde Corrie e Betsy haviam sofrido humilhação e medo. O homem estendeu a mão para Corrie e disse: Você fala sobre o perdão. Eu fui um guarda em Ravensbrück. Eu sei que fiz coisas terríveis, mas desde então me tornei cristão. Eu sei que Deus me perdoou, mas eu gostaria de ouvir isso de você. Você pode me perdoar? Corrie ficou paralisada. O rosto do homem trouxe de volta a memória de sua irmã Betsy, que havia morrido em Ravensbrück. Ela sentiu uma onda de ódio e amargura subir em seu coração. Ela, que havia pregado sobre o perdão, não conseguia estender a mão para o homem que havia sido seu carrasco. Ela pensou: eu não posso perdoar este homem. Corrie sabia que o perdão não era um sentimento, mas um ato de vontade. Ela orou silenciosamente. Oração de Corrie ten Boom: Jesus, eu não posso perdoá-lo. Eu não tenho o poder de perdoar. Mas tu podes. Por favor, me dê o teu perdão. Enquanto ela orava, Corrie sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Ela sentiu o amor de Deus fluir através dela, e o ódio e a amargura desapareceram. Corrie estendeu a mão para o homem e disse, citação de Corrie ten Boom: Eu te perdoo, irmão, com todo o meu coração. O homem apertou sua mão e lágrimas escorreram pelo seu rosto. Corrie sentiu uma alegria que nunca havia experimentado antes. Ela percebeu que o perdão não era apenas para o outro, mas para ela mesma.
O perdão a libertou das correntes da amargura e do ódio. Citação de Corrie ten Boom. Quando estendi a mão, senti uma corrente elétrica passar de mim para ele. Por um longo instante, seguramos a mão um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Posso dizer que nunca senti o amor de Deus tão intensamente como naquele momento. Este encontro se tornou o ponto central do ministério de Corrie. Ela usou a história para ilustrar que o perdão é um milagre que só pode ser realizado pelo poder de Deus. A jornada de Corrie ten Boom nos ensina uma verdade eterna. Não há buraco tão profundo que o amor de Deus não seja mais profundo. Se você chegou até aqui, é porque a mensagem de fé, coragem e perdão de Corrie tocou o seu coração. Assim como ela transformou a escuridão de Ravensbrück em um lugar de luz, nós também podemos encontrar esperança e propósito, mesmo nas maiores adversidades. Que a história de Corrie e Betsy inspire você a ser um farol de luz no seu próprio mundo. Se esta história tocou você, por favor, inscreva-se no canal para não perder os próximos documentários que preparamos com o mesmo cuidado e paixão. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança e perdão. Deixe seu comentário abaixo e nos diga: qual parte da história de Corrie ten Boom mais inspirou você? Muito obrigado por assistir. Que a paz e a esperança estejam com você.